Conseguir o seu primeiro emprego não é nada fácil. Agora, conseguir o seu primeiro trabalho na área de informática aqui na Itália é mais difícil ainda. Porque tem a parte da dinâmica do trabalho, mas o mais difícil mesmo é a questão do idioma. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês toda a minha jornada de como foi conseguir o meu primeiro emprego aqui na Itália como técnico em informática e te dar dicas valiosas para te ajudar nesse processo tão difícil. Lembrando que mesmo que você não seja da área de TI, eu tenho certeza que todas as informações e dicas que eu vou dar durante esse vídeo irão ajudar você a encontrar o seu trabalho aqui na Itália. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, ICT Manager e com mais de 10 anos de experiência na área de TI. Só que na Itália são mais de 5 anos. E eu resolvi fazer esse conteúdo hoje porque muita gente lá nas minhas redes sociais e aqui nos comentários dos vídeos me perguntam muito sobre isso. Falando nisso, se você não me segue nas redes sociais, todas elas estão aqui na descrição. Lá eu falo mais sobre a minha vida e meu trabalho aqui na Itália. Mas voltando ao assunto do vídeo, muita gente me pediu para falar sobre esse conteúdo porque querem ajuda, né? Porque é um processo difícil. Como eu falei para vocês no começo, encontrar um emprego não é nada fácil. Agora vir para cá, encontrar um emprego aqui é mais difícil ainda, porque como eu disse, tem a questão de dinâmica de trabalho, o tipo de entrevista de emprego é diferente e o mais difícil, obviamente, é a questão da língua. Então, por esse motivo, eu resolvi fazer esse conteúdo para ajudar todos vocês nesse processo. Se você está procurando emprego na área de TI ou você está mesmo procurando emprego em qualquer área e só quer algumas dicas. Bom, antes do vídeo já começar com as informações mais importantes, você tem que fazer uma coisa muito importante, que é inscrever-se aqui no canal e deixar o seu curtir. Fora esse conteúdo, tem muito mais coisa aqui no canal que vão ajudar vocês, aspirantes da área, quem quer saber sobre trabalhar com TI na Itália e quem quer crescer em TI, olha, tem conteúdo para todo mundo. Então, curta, se inscreva e, é claro, ative o sininho. Bom, vamos começar do começo, que é o melhor, né? Eu cheguei aqui com a minha esposa em fevereiro de 2019. Lembrando que essa já é a segunda vez que eu venho para a Itália. A primeira vez não deu muito certo. Então, se você quiser saber essa história, que ela é longa, triste, legal ao mesmo tempo, escreve aqui nos comentários que eu posso dizer para vocês como foi toda essa trajetória. Ela é muito inspiradora e eu acho que vocês vão gostar. Mas eu tenho que saber se vocês querem esse conteúdo. Bom, quando a gente chegou aqui na Itália, tem todo um processo até eu poder começar a procurar emprego, porque a minha esposa veio para fazer a cidadania dela. Então, a minha documentação para poder trabalhar viria através dela. Entretanto, para eu poder ter documento, o dela tinha que sair primeiro. Então, isso quer dizer que a cidadania e todos os documentos, como carteira de identidade, CPF, falando de um modo geral, tinha que estar pronto. Só depois desses documentos prontos, eu poderia dar entrada no meu documento para poder começar a procurar emprego, porque até esse período finalizar eu era turista e como turista aqui na Itália você não pode trabalhar. Mas o que eu fiz durante esse processo até eu poder começar a procurar emprego? Eu fiz algumas coisas que me ajudaram bastante. A primeira coisa, eu voltei a estudar, porque como eu tinha tempo livre, eu não podia trabalhar, eu estudava em média de 8 a 10 horas por dia. Então eu fui revisando todos os conhecimentos e coisas que eu deixei para trás ou não estava muito fresco na minha memória, para eu chegar quente no trabalho, porque eu já estava um período um pouco grande sem trabalhar, mais ou menos uns 4, 5 meses, até eu sair do Brasil, demissão, vim para cá, eu estava um período parado. E a cidadania da minha esposa terminou mais ou menos em 3 meses. Então com isso eu estudei bastante, eu aproveitei esse período para ficar estudando. E eu aconselho você também nesse processo, se você estiver na mesma situação que eu estava. Outras coisas que eu incluí também no meu estudo, fora a parte técnica, eu ficava estudando bastante italiano e também eu ficava procurando nas vagas de emprego basicamente o que eles pediam, quais conhecimentos eu tinha que ter, né, para eu chegar nas entrevistas estar alinhado. Então, basicamente, eu estudei muito a área de informática, estudei basicamente o que eles pediam nas vagas de emprego e fiquei estudando bastante também o italiano, porque, olha, é muito importante. Não vem com essa história de inglês é importante, mas aqui na Itália se fala italiano. Bom, a partir do momento que eu consegui dar entrada no meu documento, eu já poderia começar a procurar emprego. Então, antes mesmo de eu me mudar, né,
Quando nós chegamos aqui na Itália, nós chegamos na região da Úmbria. A Úmbria é um ótimo lugar para trabalhar, só que o problema é que eu estava numa cidadezinha muito pequena, basicamente no meio do mato. Então, para eu encontrar emprego ali, seria muito difícil. Então, eu decidi, como primeiro passo, escolher um local, porque a gente ia se transferir e que seria mais fácil para eu achar emprego. E foi Milão, que aqui na Itália a gente fala Milano. Eu escolhi Milão porque, como é uma cidade muito grande, é muito mais fácil procurar emprego. Até porque esse primeiro trabalho meu não seria home office, provavelmente eu tinha que trabalhar localmente, então eu tinha que achar rápido emprego. E outra, eu estava com grana contada. A partir do momento que eu comecei a procurar emprego, eu tinha no máximo 2 semanas para achar emprego, porque eu não tinha mais dinheiro, então foi tudo muito no limite. Por isso que nós decidimos ir para Milão, porque seria muito mais fácil. Então, a partir desse momento, eu comecei já a procurar emprego antes mesmo de ir para Milão. Acho que foi uma semana antes, já comecei a procurar emprego, já comecei a fazer algumas entrevistas online e para eles não tinha nenhum problema, Eles perguntavam onde eu estava, em quanto tempo eu estaria em Milão, para já começar a trabalhar. E eu fazendo essas entrevistas online me ajudaram bastante a tirar o nervosismo, porque elas me ajudariam bastante nas entrevistas presenciais. Só dando um adendo, não é charme essa questão de ter 2 semanas no máximo para achar emprego. Isso é muito arriscado, tá, galera? Para eu conseguir tudo que eu consegui, a gente se arriscou bastante. Então, não recomendo você vir para cá e ter 2 semanas de dinheiro para achar emprego e olha, se não achar, o que faz, tá bom? Então, se prepare bastante, mas é o que eu tinha no momento que nós conseguimos fazer. E uma informação interessante para vocês é que a maioria das entrevistas, para quem quer trabalhar como técnico de informática, Service Desk, a maioria das entrevistas são presenciais. Então, por isso que eu fui o mais rápido possível para Milão. E a partir do momento que eu cheguei em Milão, eu não conseguia achar muita vaga de emprego. E eu estava me perguntando por quê. E eu fui descobrir depois que o meu currículo estava muito mal feito em italiano e o meu LinkedIn não estava muito bem configurado. Uma das ferramentas que eles mais utilizam aqui é o LinkedIn para achar emprego, fora as ferramentas online mesmo, Mas o meu currículo e o meu LinkedIn tiveram que melhorar bastante e a partir desse momento eu comecei a receber muita proposta de emprego e as entrevistas começaram a acontecer. Aproveitando a ocasião, eu aqui no Descomplicando presto consultoria e mentoria e uma das coisas que eu ajudo bastante os meus mentorados é configurar o currículo deles, configurar bem o LinkedIn, porque existem coisas que você tem que fazer para os recrutadores te acharem e verem que seu perfil está alinhado com o que eles estão procurando. Como, por exemplo, eu ajudei um programador que está vindo aqui para a Itália, um programador sênior. Eu fiz a configuração para ele no domingo do LinkedIn dele e na segunda-feira ele já começou a receber contato. Então isso faz bastante diferença. Se você quiser saber mais sobre a minha consultoria e mentoria, pode acessar o meu site, está aqui na descrição, ou descomplicando.com. Lá tem muita informação. Você pode entrar em contato por e-mail e também tem lá o nosso WhatsApp. As entrevistas começaram a acontecer, mas aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi a minha primeira entrevista presencial, eu levei a minha esposa. Sim, exatamente, eu estava tão nervoso na minha primeira entrevista de emprego que eu literalmente levei a Letícia. Sério, eu não tô brincando, a Letícia chegou comigo lá para fazer entrevista. Ela entrou comigo na sala e começou a conversar com a mulher, que era uma recrutadora, eu não me lembro o nome da empresa hoje, mas eu tenho o cartão deles ainda. E nessa entrevista eu já não falava muito bem italiano, então eu quis falar, mas eu sei falar inglês. E ela me falou uma frase muito importante, que eu repito para todo mundo. É importante você falar em inglês, mas na Itália se fala italiano. Então aí já deu para entender a importância que tem o italiano aqui. Então se você vier aqui e querer falar só inglês, não vai dar certo. Inglês é importante na área de TI, mas o italiano é primordial. Bom, a partir desse momento, como vocês viram, eu comecei a fazer muita entrevista. E o mais interessante é que todas as pessoas com que eu fiz entrevista foram muito legais. Sério, nenhum italiano ficou debochando que eu tinha dificuldade em falar. Não, pelo contrário, eles sempre tentavam me ajudar, me ensinavam, tinham paciência, porque eu sou um estrangeiro. Isso é o mais legal. E eu também queria dizer isso para vocês, para deixar vocês mais tranquilos. Não importa se você está falando italiano correto, se está falando um italiano errado, eles vão te tratar da mesma forma e se você tiver dificuldade, eles vão te ajudar. Mas eu só tive problema em uma coisa. Eu tive que trabalhar num local que tinha que trabalhar final de semana e foi uma das minhas primeiras entrevistas. E o problema é que eu fui fazer a entrevista
com uma pessoa que era francês. E o maior problema foi que o italiano do cara era péssimo e ele me tratou mal durante a entrevista, porque como eu não falava muito bem italiano, ele começou a ficar nervoso e ficou falando coisas que hoje eu sei o que ele falou, e ele ficou bravo porque mandaram um estrangeiro que não falava bem italiano, onde já se viu isso, e olha, o italiano dele era horrível, porque ele tinha um sotaque francês e ele falava a palavra, em vez de com a linguagem italiana, ele falava com o sotaque francês, e dava muito ruim isso, eu não entendia direito, e eu fiquei muito nervoso, fui péssimo na entrevista. Mas isso é um problema meu também e da parte dele. E eu não estou falando que o problema são os franceses, eu só estou falando que o cara era um francês, tá ok? Mas tudo bem, eu comecei a fazer várias entrevistas e uma coisa que eu quero dar dicas para vocês são duas. Primeiro, calculem sempre os gastos para vocês fazerem as entrevistas. Como eu falei, na maioria das vezes são presenciais, então você vai ter gasto com transporte público. E eu não coloquei isso na conta, isso me atrapalhou bastante no começo. A segunda coisa que me atrapalhou muito é que eu não tinha nem grana para uma linha telefônica, então eu não tinha acesso à internet. E daqui a pouco vocês vão entender como isso foi difícil para mim. Então a minha dica é, separem o dinheiro certinho, né, se vocês puderem, para as entrevistas, os gastos, e também tenham uma linha telefônica para ter acesso à internet, porque isso vai ajudar bastante vocês e vocês já vão entender isso. Bom, até então que eu achei finalmente um emprego que me contratou. E o que foi interessante dessa entrevista de emprego é que eu me programei todinho para poder chegar no local para fazer a entrevista. Então, como eu não tinha acesso à internet, eu basicamente decorava como eu chegaria no local. Eu escrevia. Para vocês terem uma noção, eu tenho esses caderninhos até hoje. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, tá? O início de uma nova jornada. Eu não sei se vai dar para vocês ver, que foi quando eu cheguei na Itália, aqui, ó, dia 10/6/2019. E aqui eu escrevia. Aqui está escrito a trajetória para eu poder ir chegar nos locais, para eu poder trabalhar, porque não tinha acesso à internet até começar o trabalho. Que nem aqui, no meu primeiro dia de trabalho, eu tinha que descer numa estação de Bichelle Codorna, sentido Gessate, depois lá eu tinha que ir para Gorgonzola, pegar o Z403. Então aqui vocês podem ver que eu escrevia tudo, porque eu tinha que decorar, né? Eu não tinha impressora nem para poder imprimir para eu poder chegar no lugar. Então eu escrevia tudo, por isso que eu estou dizendo para vocês, ter acesso à internet ajuda bastante. Mas, voltando lá, eu me preparei muito para essa entrevista de emprego, né? Vi o local, me preparei para fazer a entrevista também e saí bem cedo, para chegar cedo, não me atrasar, porque isso dá uma impressão muito ruim. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, peguei o ônibus, tudo certinho, e só que teve um pequeno problema. Eu fui lá, peguei um trem e um ônibus. Cheguei em um local que não parecia muito bem com o local que eu tinha visto no Google, mas aquele é o endereço e era o número. E eu chegando lá, bati na porta, cheguei cedo, por mais que a minha entrevista era bem depois, eu cheguei cedo, bati na porta e falei, olha, eu tô aqui fazendo entrevista. Aí o cara falou, mas essa empresa não é aqui não. Aí eu, meu Deus do céu, começou a me bater um desespero, porque ali não era entrevista de emprego e eu não sabia, comecei a rodar o quarteirão perguntando da empresa, ninguém sabia. Até que uma empresa que fazia logística lá, 2 pessoas estavam começando a trabalhar e, nossa, graças a Deus, essas pessoas me ajudaram, porque elas abriram a internet, né, foram no Google procurar o local. Eu dei o endereço, eles viram que eu me errei mesmo, eu não estava no lugar correto. Eles me auxiliaram para eu poder chegar no local, para eu poder fazer a entrevista. Então eu saí correndo, tive que correr basicamente 1,5 km, saí correndo para minha entrevista, cheguei lá, faltando uns 10 minutos para a entrevista, um pouco suado, então eu fui no banheiro me limpar, porque eu estava todo suado, as pessoas foram lá e me atenderam e eu fiquei aguardando a minha entrevista de emprego. Aí depois de alguns minutos eu fui lá, fiz a entrevista de emprego, era para trabalhar como técnico informática na parte mais de impressores e servidores de impressão, que era uma coisa bem simples para mim, só que meu italiano não estava tão bom, mas já estava bem melhor do que já estava no começo, né? Porque eu já tinha feito bastante entrevista. E eu lembro que eu fiz a entrevista com o diretor da empresa, né? Era o diretor que fazia a parte da gestão de TI. Fiz a entrevista com ele conversou comigo, gostou bastante do meu perfil, eu tinha muita experiência de emprego, só que era meu primeiro emprego na Itália, né? Então uma coisa que me ajudou bastante é ter experiência de trabalho. Por mais que você não tenha
Por mais que seja o seu primeiro emprego e você não fale muito bem italiano, no currículo eles levam muito em consideração se você tem experiência de trabalho. Isso me ajudou bastante. Eu conversei com a pessoa, né? Ele gostou muito de mim. O nome dele era Giuseppe. E no final da entrevista, ele falou que eu fui bem na entrevista e ele me daria um feedback. Mas antes de eu ir embora, ele falou para mim: olha, Gustavo, uma coisa que eu posso te aconselhar é continue estudando italiano para você poder melhorar. E beleza. Saí com aquela resposta, fui para casa e eu acho que mais ou menos 2 dias depois, eu lembro como se fosse hoje, ele me ligou, o Giuseppe, né, com quem eu fiz a entrevista, e ele me ligou dizendo que o emprego era meu. E eu fiquei numa felicidade gigantesca. Eu lembro que eu estava em casa na sala, eu fui para a varanda de casa, a Letícia estava sentada no computador e eu não tinha palavras, porque eu estava no limite, eu não tinha mais dinheiro. Tanto que o meu sogro mandou dinheiro pra gente para poder ajudar, mas é muito dinheiro, gente. Era basicamente tipo assim, 4 para 1. Então era muito dinheiro que tinha que mandar para poder ajudar a gente. E ele me falando assim: olha, Gustavo, você passou, você vai ser contratado, o pessoal do RH vai mandar e-mail para você agora, solicitando, né, toda a sua parte de documentação para a gente poder te dar, para você poder ser contratado e começar a trabalhar. Eu acho que eu ia começar a trabalhar uma semana depois. Então foi tudo muito no limite e basicamente essa foi a minha história para conseguir um emprego. Mas fora isso, muita coisa aconteceu. Depois eu comecei a trabalhar, eu comecei a melhorar muito meu italiano, conheci o meu melhor amigo, eu conheci lá, que me ajudou bastante. A pessoa que trabalhou comigo também me ensinou bastante. Tanto que nesse mesmo caderninho que está aqui escrito para vocês, que eu mostrei, nesse mesmo caderninho eu escrevia as coisas para trabalhar. Por exemplo, ele me falava palavras que eu não conhecia, né? Por exemplo, guasto, eu não sabia o que era. Era defeituoso, roto, quebrado, pulire, é limpar. Então tudo isso eu tenho anotado aqui, foi no processo que me ajudou bastante. Eu sempre anotei quando eu começava a trabalhar, porque também mostra que você quer aprender as coisas, é anotar, não ficar perguntando 10 vezes a mesma coisa. Mas, fora isso, depois eles não renovaram meu contrato porque minha documentação deu errado. Mas nossa, isso é história isso é um vídeo para uma outra história, porque depois disso eu perdi emprego, eu fiquei sem emprego, aconteceu muitas coisas por erro meu que eu deveria ter ajeitado, né? Acabei perdendo emprego. Mas se vocês quiserem saber essa história também, escreve aqui, porque ela é bastante engraçada, triste e boa ao mesmo tempo, mas eu acho que pode ajudar bastante vocês, depois vocês me digam. Bom, essa foi a minha história de como eu consegui meu primeiro emprego aqui na Itália, né? Compartilhe comigo aqui também nos comentários as suas experiências, se você está nesse processo, se você precisa de ajuda, eu quero saber a história de vocês e eu leio tudo e respondo todos os comentários. E a dica que eu posso dar para vocês aqui no final são 2. Primeiro, se organize bastante se vocês estiverem vindo para a Itália, principalmente com custos. Não tenham pressa nesse sentido, porque isso vai ajudar bastante vocês a ser organizado. A segunda coisa, priorize o italiano, não deixe o italiano para depois. Estudem o máximo que vocês puderem para que vocês, quando chegarem aqui, não tenham dificuldade, porque provavelmente eu poderia ter conseguido um emprego muito mais rápido se eu tivesse um italiano muito melhor. Então, essas são as dicas que eu deixo para vocês. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir e inscrever-se no canal. Além disso, agora, se você quiser apoiar aqui o Descomplicando, né? Uma forma pode ser sendo membro aqui do canal. Tem muitas vantagens, muitas coisas. Se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição do vídeo para você se tornar membro. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita que você está aí ainda e assiste os outros conteúdos. Eu tenho certeza que você vai gostar e eles vão ser muito bons para você. A gente se vê num próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.